a 15 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Eu posso ouvir um amém em nome de Jesus? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero falar com vocês esse final de semana, hoje de manhã. Quero falar sobre o Salmo 92. O Salmo em si. Vou comentar por partes o Salmo 92 inteiro. Acontece que do Salmo 90 até o 99 são chamados de Salmos sabáticos. O Salmo 90 foi o único salmo escrito por Moisés. Moisés escreveu um salmo e ficou no livro dos Salmos, o Salmo de Moisés. Do 90 ao 99, esses salmos todos eram livros dos salmos, são chamados de salmos sabáticos. Então, eram salmos, ou são salmos de louvor, são cânticos, cânticos de adoração, cânticos de louvor. A música hebraica, ela não se preocupava nem com ritmo e nem com rima. Rima significa terminar a frase do estribilho ou da estrofe concordando com a última frase da primeira linha. Isso chama-se rima. Eles não se preocupavam com isso. Não se preocupavam nem com o ritmo nem com a rima. Eles se preocupavam com falar das grandezas de Deus, dizer coisas acerca de Deus. A música hebraica se preocupa basicamente disso, e principalmente a poesia hebraica. A poesia hebraica, ela se preocupa em falar das grandezas de Deus, e é uma das maiores e melhores poesias que existem no mundo. Acontece que esse salmo, ele começa exatamente nesse ponto. Ele começa falando sobre a pessoa de Deus. Então vamos lá, dos versos 1 ao 4, a primeira parte que quero comentar hoje com vocês. Dos versos 1 ao 4, você vai ter nada mais, nada menos do que 4 coisas a respeito a Deus, referente a Deus. Porque quando você fala, por exemplo, de cantar, de louvar a Deus, se você falar de cantar, pode cantar qualquer coisa. Cantar, pode cantar qualquer coisa. Então, pode cantar qualquer música. É claro que se tratando de igreja, você não vai cantar uma música do mundo. Mas existem certos cânticos, por aí, que eles chamam de hinos, que não tem nada a ver, tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com a pessoa de Deus. Uma vez convidei uma dupla para cantar num trabalho numa igreja que eu dirigia, e eles se apresentaram, era famoso, de São Paulo, e aí então foram cantar, e disseram: vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Bem, hino de louvor ao Senhor tem que falar do Senhor. E eles cantaram o hino Trem Bagageiro. Sangue de Jesus tem poder. Trem bagageiro? E eu fiquei com aquele negócio: mas que trem é esse, Jesus? E foi falando o trem bagageiro. Não tem nada a ver nem com Jesus, nem com a palavra, nem com Deus, nem com nada. Fala de pessoas, fala de trem, fala de um trem que vai para o inferno, fala do outro que vai para o céu. No fundo tem sim um contexto meio evangélico, mas misturado com muita coisa que desvia a atenção. Acontece que quando se trata de hino de louvor, quando se trata de cântico de louvor, é você cantar da glória daquele que está sentado no trono, das obras daquele que está sentado no trono, da palavra daquele que está sentado no trono. Isso é louvor a Deus. Isso diz respeito a Ele, fala dele, tem contexto com a pessoa dele, de forma que então os israelitas, eles se preocupavam exatamente com isso, exatamente com essa parte. E começa dizendo, o verso número 1 do Salmo 92 começa dizendo que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom louvar o Senhor. É bom. Por que é bom? É bom porque a Bíblia diz que Deus habita
disser para Deus é louvor. Você fala palavras que exaltam Ele. Por exemplo, se você diz aleluia, se você diz glória a Deus, se você diz glória a Jesus, se você diz amém, se você diz graças a Deus, se você diz Deus seja louvado, exaltado seja o Senhor, agradecido a Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja a sua glória, seja Ele exaltado entre as nações, seja Ele engrandecido no meio do seu povo. E tem tantas palavras que podemos dizer que são louvores, porque louvor é tudo o que dizemos e adoração é tudo o que fazemos. Por exemplo, se você disser aleluia e fizer assim com a mão, você louvou e adorou levantando a mão. É tão simples, não? É tão fácil. Deus não é alguém que impõe sobre você uma coisa imperiosa que você não possa fazer. Irmão, quem que não pode levantar a mão? Até o irmão que está com a mão quebrada pode levantar a mão. Levanta essa mão quebrada aí que de repente Deus cura e na manhã você já aparece no gesso. Qualquer um pode levantar a mão e exaltar o Senhor. Adoração é o que nós fazemos, louvor é o que dizemos. Então nós entramos na casa do Senhor e a primeira coisa que nós fazemos, quando nós nos ajoelhamos para orar a Deus, no gesto de ajoelhar é um gesto de adoração, da chamada genuflexão. Você se inclina diante dele, isso é um gesto de adoração. E você começa a falar. E se você é um crente inteligente, que começa a falar, não começa só a pedir, mas começa a agradecer, dizer, Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa. Te agradeço pela saúde, te agradeço por ter vindo, te agradeço pela minha família que está aqui, te agradeço porque cheguei aqui, te agradeço, Senhor, por ter me guardado nesse dia. Você começa a louvar Ele com gratidão, prestar homenagens ao Senhor, porque culto, meu irmão, cultuar a Deus é você homenagear uma divindade. Isso é culto, homenagear uma divindade. E como existe um Deus só, que nós sabemos, Paulo disse: há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, só Ele. Então o nosso louvor e a nossa adoração e o nosso culto vai na direção dele, vai para Ele. Nós adoramos a Ele, prestamos homenagens a Ele, bendizemos a Ele. Então é bom louvar ao Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores. Em outras palavras, é como dizer assim: se eu começar a louvar a Deus, se eu começar a dizer coisas para Deus que saiam do coração, coisas que brotam no interior do coração, da gratidão, dizer coisas para a pessoa de Deus. Você pode falar alto, ou falar tom médio, ou falar só para você mesmo, ou falar só no coração. Você falar para Deus, Deus escuta, Ele é maravilhoso, Ele escuta até o teu pensamento. Ele escuta o teu gemido, escuta o pensamento, escuta o sussurro, escuta o clamor, escuta o grito, escuta a oração, Ele escuta tudo, Ele sabe tudo. Acontece que você, quando você começa a dizer isso, Deus vem, Ele vem, porque o louvor atrai Ele, o louvor atrai a atenção de Deus. Deus vem na direção do louvor que está sendo emitido para Ele. Aí quando Ele se manifesta no meio do povo e o povo reage, aí vem a adoração, porque a adoração é a reação do espírito humano diante da ação do espírito divino. A adoração não é determinada pelo ritmo da bateria, porque a bateria é uma bênção, porque a bateria dá base para cântico, dá base para o som, do contrabaixo, do violão, ritmo que dá base da sustentação, é uma bênção. Mas a adoração não é isso. A adoração ela não vem de fora para dentro, a adoração ela vem de dentro para fora. Aleluia! Ela
Amém. É bom louvar o Senhor e também cantar ao seu nome, diz o texto. É bom cantar ao seu nome. Aí então o louvor vai cantar ao seu nome, anunciar a tua benignidade, que significa bondade magnânima, quer dizer, mais que bondade, é uma extensão da bondade divina. Tocar instrumento com som solene, e exultarei nas obras das tuas mãos. Essas 4 coisas compõem os versos 1 a 4, que está sob o título de ser bom louvar a Deus. É bom por quê? É bom porque cantar faz bem. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, tinha um padre que dizia que quem canta mal espanta. Irmão, cantar não espanta só mal, espanta o maligno. Cantar para Deus espanta o próprio maligno, espanta tudo. Se você, por exemplo, estiver passando tribulação e começar a cantar, mas pastor, não estou com vontade de cantar, canta sem vontade mesmo. Vai sem vontade, começa a cantar e começa a adorar, começa a glorificar. Irmão, tem coisa ruim que fica dentro da tua casa, mas de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Mas eu não estou muito demorado, eu tenho uma parede lá que dá para colocar para cantar. Mas coloca um negócio de Deus lá, né? Coloca lá um forró, não vai querer colocar um bicho feio lá que chama a atenção do capeta. Porque tem música que expulsa o Satanás, tem música que traz o demônio de volta. Então você bota uma lá que glorifica a Deus e o Satanás sai fora. E aí você vai ter paz dentro da tua casa, vai ter bênção dentro da tua casa. Então, mas também anunciar a benignidade do Senhor fala de testificar de quão bom é o Senhor para contigo. E olha, eu estou na turma da idade de ouro. Eu não tenho problema nenhum em dizer a minha idade, eu tenho 66 anos. 66 bem vivido, mas muito aproveitado. E quero viver mais uns 40, se Deus quiser. Mais uns 40 já está bom. Acontece o seguinte: você que é da idade de ouro, você que já passou dos 60, você tem que ser alguém que conhece muito bem a benignidade do Senhor. Tem que ser alguém que conhece muito bem quão benigno é o Senhor. E benigno significa bondoso, amoroso, caridoso, atencioso, prestativo, que se inclina para você, que simplesmente se dispõe por você e para você. Benignidade é uma palavra que se estende em várias virtudes que pertencem ao caráter de Deus, pertencem aos atributos de Deus, estão ligados aos atributos do Senhor, e o Senhor se inclina para você. É o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. E tirou-me do lago horrível, num charco de lodo, e levantou-me e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e todos ouvirão e saberão que Ele é o Senhor. Oh, glória a Deus. Aí Deus faz tudo isso por você. Você estava na pior, Ele se inclinou para você, te arrancou lá do buraco, não sabe mentira. Coloca você firme em cima da rocha, coloca um hino na tua boca e você desafina. Ô Criador, o sangue de Jesus tem poder, desde que tu afina. Desde que tu pratica e afina, canta ao Senhor, louva o Senhor, anuncia a sua benignidade, anuncia quão grandes são as suas obras, fala das maravilhas de Deus, fala do poder de Deus. Quer ver? Eu estou dando um estudo sobre evangelismo na congregação do Monte Carmelo, que é o tema desse ano de evangelização. Essa chama não pode apagar, e eu estou trabalhando às terças-feiras nas congregações. Já tenho trabalho marcado até o mês de agosto, às terças-feiras, para estar um mês em uma congregação falando sobre um tema que o pastor
o pastor é solicita. Mas ali o pastor deixou meu critério, então eu preferi pegar o tema da convenção. Evangelismo. Estou falando sobre evangelismo durante esse mês para eles. E uma das coisas que disse, e vou repetir para você, é que existem determinadas provas e lutas que você está passando, está enfrentando, e tentações que algumas pessoas estão passando, e alguns já estão com o laço no pé, quase presos. E eles não sabem usar as armas espirituais. Não sabem. E uma das grandes armas espirituais é você começar a falar de Deus. Falar de Deus. Nesse caso aqui, falar da benignidade de Deus, da bondade dele, da misericórdia dele, da grandeza dele. Começa a falar. E você vai ver que o anjo do Senhor vai vir e cortar esse laço e pôr a tua alma em liberdade. Você está no meio de um grupo de pessoas e eles estão falando, conversa de homem do mundo, conversa sobre mulher, tipo de cerveja, tipo de cachaça, sobre política, futebol, é o que eles falam. E você está ali naquele meio aí sendo bombardeado. Abre a boca e começa a falar da benignidade do Senhor, irmão, esparrama tudo. Esparrama. Quem ficar você agarra, quem ficar você agarra, porque esse vai ficar crendo em nome de Jesus. Acontece que você tem que usar as armas espirituais que Deus te deu. Quando aconteceu a queda das torres do World Trade Center nos Estados Unidos, aquele atentado horrível, que morreram em centenas e centenas de pessoas, 2.300 pessoas morreram. Acontece que Billy Graham estava no hospital, internado no hospital, e aí a imprensa, como Billy Graham, já é saudoso a partir do Senhor, foi o maior evangelista do século passado, o homem mais usado por Deus na terra, na evangelização foi Billy Graham, mas já partiu com o Senhor. Acontece que a imprensa, querendo tirar uma casquinha, como se diz, foram para entrevistar ele, e a pergunta era: onde estava Deus? Onde estava Deus diante de um cenário desgraçado desse? De uma coisa tenebrosa dessa? E aí, como não era permitido a imprensa entrar, então a filha do Billy Graham, que estava com ele, veio atender a imprensa. E a imprensa perguntou: nós queremos saber do teu pai, onde estava Deus que não fez nada? E essas milhares de pessoas inocentes perderam as vidas. Ela disse: espera aí, vou lá perguntar para o meu pai. Voltou lá dentro e aí o Billy Graham, ainda fragilizado, disse: vai e diga para eles que Deus estava no mesmo lugar que estava quando eles aprovaram o aborto, quando eles aprovaram o casamento gay, quando eles proibiram de ensinar a Bíblia nas escolas, quando eles se levantaram contra a palavra de Deus para não ser pregada nas ruas. Deus estava no mesmo lugar. Vai, diga para ele. Aleluia. E isso é realmente Deus está no seu trono sentado, cercado
de alguém frágil, de alguém que já tropeçou e caiu, de alguém que se machucou, se ralou, mas chorou e se arrependeu, e ele veio, perdoou, restaurou, e este restaurado, renovado, curado, sarado, levanta a voz, e glorifica e exalta. É isso que ele quer receber, é isso que ele quer nesta noite. E não tem idade para isso, é desde a infância até a quarta idade, nem precisa ser a terceira, já pode ser a quarta. O Senhor espera receber o louvor e a adoração de você. Porque você tem condições de dizer para Ele com um sentimento diferenciado. Porque você já provou a benignidade dele. Você já provou porque você e eu não merecíamos. E Ele quis nos agradecer.